Olá, olá, olá! Estamos aqui mais uma vez hoje com o Pedro, né, Pedro? Com Olá, Pedro olá, Dias para Angélica. mais um Café Amor e Esperança. Ó, é café mesmo, eu sempre falo errado. E hoje nós vamos falar sobre o tema, deixa eu voltar aqui, a literatura na era da inteligência artificial, ameaça ou revolução criativa? Quero dar boa tarde, boa noite a todos que estão nos vendo. Boa noite, Rosa, boa noite, Pedro, sejam muito bem-vindos. Boa noite, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa tarde, Angélica, aí no Brasil. Boa noite, Rosa, aqui em Angola. E boa noite para todo o pessoal que está assistindo o café. Sintam-se abraçados. Pedro, fala um pouquinho, para quem não te conhece, fala um pouquinho de você. Pedro Dias, de Angola, escritor, também diretor do GEST, a editora Esperança, autor de 4 livros, engenheiro de profissão, gestor de pessoas, mestrado. Então, isso é tudo um pouco daquilo que é o Pedro. Gente, o Pedro é ótimo com designer também. Ele esconde os talentos dele, mas a gente vai falando aos poucos. Ele é um ótimo locutor. Eu adoro também quando ele fala as falas dele. É muito bom. Rosa, boa Maravilha. tarde, seja bem-vinda. Não estou. Boa tarde, Angélica. Boa noite, Pedro. Boa noite e boa tarde ao pessoal que nos acompanha. Né? Estamos aqui para mais uma reunião, né? Para falarmos e aprendermos mais sobre a inteligência artificial. Olha que eu não sou muito fã desse lado da tecnologia, mas temos aqui um designer, o diretor. Então, vamos aprender um pouquinho com o Pedro. Quem sabe, ao decorrer do debate, ao decorrer da explanação do nosso convidado, eu aprenda como usá-lo de forma eficiente. Não sou eu, né? Mas a todo o pessoal que nos acompanha. É isso mesmo. E aí, Pedro, a IA, ela é uma aliada ou ela é uma ameaça para a literatura? Angélica, aqui depende muito do contexto e também de como está a ser usado as inteligências artificiais. Como sabemos, a inteligência artificial já tem uma longa data, já não é um bebê. Começou lá em 1950 com Alan Turing e agora vem se desenvolvendo cada vez mais. Tem aqui em 2010, funcionando, aqui em 2025, então muita gente faz bom uso dessa ferramenta. Podemos dizer assim que é uma ferramenta que, quando bem usada, ela pode trazer muitos benefícios, pode ser uma aliada, como também pode ser uma ameaça. E aqui até podemos trazer um exemplo de uma faca de cozinha, né? E as senhoras muito usam, os senhores também. Quando usado para uma finalidade positiva, claro, ela torna-se um aliado. Mas quando usado para outros fóruns, lado da maldade, ali nós sabemos que ela serve como uma ameaça, né? E também, Angélica e Rosa, deixa-me te dizer que nós estamos vivendo numa época em que as máquinas escrevem, criam e até podem nos emocionar. Ela por si só não se emociona, mas elas podem levar pessoas ou os humanos a se emocionar. E aqui há uma pergunta assim, muito curiosa, né? Se isto destrói a literatura ou abre um novo renascimento criativo. Alguns sentem-se ameaçados com o surgimento da inteligência artificial. Mas se pensarmos assim, se William Shakespeare, autor dos best-sellers de Romeu e Julieta, né? Se estivesse a viver nos nossos dias de hoje, achas que ele iria achar, por exemplo, a inteligência artificial como algo, um concorrente
a sua criatividade? Talvez sim, talvez não. Então é só para vermos que ela pode ser, dependendo muito do contexto, como vamos aplicar. Interessante que você falou de emoção, né? Você, tanto você quanto Rosa, vocês acreditam que a IA pode transmitir, ela consegue transmitir essa emoção para as pessoas? Sim, ela, como falamos aqui no princípio, ela por si só, ela pode provocar a emoção. Há romances, por exemplo, que que eu pelo menos já li, de muitos autores, que você sente parecendo ter um lado humano. E as escritas, quando têm um lado humano, e aqui parabenizar a vencedora, né, desse mais recente concurso que houve no GEST, se nós lermos os seus escritos, elas nos emocionam. As palavras têm esse poder. Quando nós colocamos sentimentos, lemos com os sentimentos corretos, nós percebemos emoção. A IA, por si só, ou a inteligência artificial, ela pode criar também este impacto. Claro, muitas das vezes não de modo como o humano faria, mas ele transmite também esse impacto que emociona. O que você acha, Rosa? Qual é a sua opinião a respeito? Olha, com relação à inteligência artificial, eu ainda digo que usada de maneira errada pode nos criar problemas. Uma coisa que eu ainda falei de tarde, estamos a conversar com relação à inteligência artificial no resultado das atividades diárias. O meu amigo disse-me de tarde, não, então podemos usar a IA como auxiliar no momento de provas. É necessário que você vai imaginar, será que nós estamos a fazer o certo ao usar a inteligência artificial desse jeito? Porque o que está acontecendo? Nós usamos ela, mas de forma desequilibrada, e muitas das vezes a inteligência artificial chega a fazer o trabalho que nós devíamos fazer. Digo isso como escritora, como estudante, ou mesmo como profissional em outras áreas. O que está acontecendo? A pessoa pega o material, manda para a inteligência artificial, ela analisa, lhe dá um outro resultado. Os alunos pegam o telemóvel na prova, passam as perguntas e recebem resultado. E os escritores estão a fazer a mesma coisa. Não têm tempo para escrever, surge uma ideia, mas não querem escrever, vão para a internet ou para a inteligência artificial, recebem o conteúdo todo e publicam como se fosse de sua autoria. Eu ainda digo que temos muito que aprender com relação à inteligência artificial, porque estamos a usá-la de maneira que não chega a agradar. E o que vai acontecer daqui a 5 ou 10 anos, nós teremos muitos problemas em distinguir as coisas, porque as pessoas agora estão a aprender de forma limitada com relação aos outros anos. Nós agora temos muito conhecimento, ou muito conteúdo e pouco conhecimento, com relação aos anos passados que tinham muito ou pouco conteúdo e muito conhecimento. E olha, é interessante essa fala. Só concordo. Desculpa. Angélica, Pode falar, Pedro. Eu concordo com quando a Rosa menciona que às vezes fica difícil identificar, né, a fonte padrão de determinado assunto. Claro, hoje nós temos muito conhecimento, temos muita informação disponível, e em suma, quando nós vimos, por exemplo, uma das inteligências artificiais que é muito conhecida, que eu pelo menos uso muito, e acredito que a Angélica também usa, que é o chat GPT, né? O chat GPT é um bate-papo em português, e o GPT, aquilo tem a ver, quando unimos tudo isso, tem a ver com conversar como se fosse com um humano. A maior parte das informações que colocamos, que vem de uma inteligência artificial, somos nós mesmos humanos que os colocamos, que usamos. Claro, nem tudo é verídico, nem tudo é aceitável, o que ele dá como resposta. E isso pode, sim, impactar de forma negativa, especialmente quando o ensino que estamos lidando não é com consulta. Imagina que a prova não é com consulta.
Isso até seria, no caso aqui em Angola falamos que seria cábula, seria colar na prova. E isso, claro, não é aceitável, nesse sentido de negativo, né? Mas ela pode ser um aliado, ela pode ser um aliado para nós, até porque hoje muitas plataformas de vendas online, como a Amazon e outras, quando você tenta colocar o seu livro para venda, elas fazem essas perguntas: se o seu livro é 100% criado por inteligência artificial, ou se é 50%, tem um lado humano, não tem, é tudo só humano que escreveu. Porque hoje está muito mais fácil escrever um livro. Basta ter o tema, às vezes até ele já estrutura tudo, é sumário, é tudo, todos os pontos, faz as correções. Quer dizer, eu em uma semana posso criar 10 livros. Posso criar 10 livros com a inteligência artificial. E isso torna-se uma ameaça, porque você passa a ter muito conteúdo, é aquilo que a Rosa está aqui a falar, e é preciso tomarmos como nota. Você passa a ter muito conteúdo, mas a questão é, este conteúdo impacta, ele emociona de verdade, como se fosse uma obra humana? Em muitos casos, não. Em muitos casos, não. Mas já temos até pessoas que venceram concursos por meio de livros, né, escritos com inteligência artificial. É uma concorrência meio desleal, né? Nosso senhor está aqui, boa tarde, cheguei. Já tem um tempinho que ele chegou, gente, aqui agora que deu abertura. Boa tarde, obrigado, Flávio. Oi, já estou na linha, boa live a todos, boa noite ao amigo escritor Pedro Dias, boa conversa, Angélica e Rosa Rodrigues. Obrigado, Flávio. E o Flávio faz um comentário: encaro a tecnologia do IA como uma ferramenta auxiliar, mas o indivíduo esclarecido sabe que não pode abrir mão de sua condição de sujeito responsável, ético, crítico e criativo. Como ser humano criativo, não se pode desejar a resposta pronta do IA. É o que eu falo também, a gente pode usar a ferramenta, mas saiba usar a ferramenta para ela não te dominar, porque senão ela domina, a gente fica preguiçoso. Não é? A gente fica, não quer pensar mais. É isso, eu passei por esse processo. No início, quando eu aprendi a mexer com o ChatGPT, aí eu percebi que se eu não tomasse cuidado, aquilo me dominaria. Eu não iria mais criar por minha conta, não livros assim, no trabalho, essas coisas, entendeu? Porque o livro eu evito de colocar, o máximo que eu coloco é uma revisão, assim, gramática, essas coisas. Mas para escrever e até para a gente trabalhar no dia a dia, a gente estava ficando preguiçoso, a gente não queria mais criar sozinho. O senhor escreveu: não vejo com bons olhos a IA, vai nos tornar burros ao passo de que não precisaremos usar nossa inteligência para desenvolver e aperfeiçoar alguma atividade. Eu jamais trocaria minha inteligência e capacidade para, por exemplo, revisar um livro. Jamais deixaria a IA fazer por mim. Aí o Ismael também está aqui. Boa noite, Ismael, seja bem-vindo. É o que eu estava falando, né? O máximo, assim, poderia ser para revisar um livro. Mas, assim, se não tomar cuidado, toma conta. Toma sim conta, Angélica. Toma conta. Até porque chega um ponto que você bebe sempre da mesma fonte, você acaba se esquecendo as outras, que existem outras fontes. E aí tem essa capacidade de levar conosco a nossa capacidade, nossas habilidades, porque ficamos todos à mercê dela. Tudo por nada, nós vamos querer usar a IA. E é interessante que em alguns capítulos da nossa vida, sim, ele é benéfico a criar planilhas, outras coisas, mas coisas que exigem impacto emocional, como a literatura, a revisão, essa é melhor deixar mesmo que a nossa inteligência, assim como falou o senhor, né? Colocar em causa a nossa própria inteligência, a nossa própria habilidade para melhor fazer e conforme sabemos fazer melhor, né? Mas também aí há, em alguns processos, no caso, ela ajuda. Por exemplo, pessoas com dificuldade de escrever hoje conseguem expressar ideias. Às vezes uma folha em branco, do nada,
você consegue, e conforme mencionou muito bem o amigo Flávio, ela pode servir como um auxiliar, mas não pode ser a fonte principal para a tua criatividade. Aí ela sim torna-se uma ameaça ao seu ponto crítico e à sua capacidade criativa de escrever bons conteúdos para outros humanos e conteúdos que de fato impactam. E isso entra também até na identidade do autor, né? Como que fica a identidade do autor dentro desse contexto todo? Não há originalidade, Angélica? Aquele já não é você. Não há essa originalidade, até porque a maior parte das coisas que a própria IA traz não é nova. Não é nova. Ela faz uma combinação de conteúdos, mas não é assim algo novo. Pode até impactar em algumas frases, expressões, a forma como elas estão unificadas, as palavras e muito mais. Mas não há aquela originalidade. Fica em causa o bom nome do próprio autor, né? Nunca ninguém vai dizer que isso, de fato, saiu da mente deste autor e é original. Não, sempre vão atribuir méritos para uma IA qualquer. Até porque hoje existem centenas e centenas, a cada dia que se chama dia, há criações de uma achando que é melhor que a outra, né? Então, não há originalidade nos nossos trabalhos. Rosa? Olha, e o pior não é a inteligência artificial em si, Pedro. O pior é quando o pessoal que usa a inteligência artificial usa da pior maneira. Porque o que está acontecendo? Agora, por uma simples pergunta do tipo, Real Madrid e Barcelona, qual dos clubes veio primeiro? Ninguém consegue responder de forma clara, não, foi o Real Madrid ou foi o Barcelona. Temos que correr para aí. Me ensinam uma receita de bolo. Todo mundo vai para aí. E nós esquecemos que a inteligência artificial foi criada por humanos. Né? E tudo que nela contém é coisas que nós podemos encontrar em vários livros. Só que a nossa maneira de não pesquisar as coisas, a nossa maneira de querer tudo rápido, tudo na hora, tudo mais fácil. Nós achamos que não. Por irmos pela inteligência artificial, estamos a aprender mais rápido. E, na verdade, não é isso. Nós estamos a limitar-nos. Porque nós, antigamente, diziam tem alunos e tem estudantes. Nós agora só estamos a ser alunos. Por quê? Porque dependemos simplesmente de uma fonte. Não temos o senso crítico de chegar e olhar para o material e dizer, não, se calhar que está errado, vou procurar um Santos Justos, vou procurar um outro conteúdo ligado a esse ramo, mas com pensadores diferentes. Não, nós pegamos a inteligência artificial, está resumido, dá para colocar no livro, e o pior está em você saber que o livro não é seu, não é de sua autoria, e chegar ali e fazer publicidade. Não, meu livro está 7.000 kwanzas. Meu livro está assim, vai ter participação do poeta X, do cantor X, mas tu não tens peso da consciência a receber o valor de alguém que trabalhou durante um mês e lhe vendendo um material que nem é da tua autoria. Chega até doer, porque nós temos casos de muitos escritores a nível nacional que fazem isso. Em menos de um ano, a pessoa publicou 5, 6 livros. Você fica se perguntando como é que você escreveu 5, 6 livros em um ano? Outro já estava guardado, ou se calhar usaste uma magia, uma fórmula, porque não é normal, em menos de um ano, a pessoa ter 5, 6 livros para ser publicado. E ainda pede que as pessoas tenham que comprar o livro. Então, nada contra, mas se for para usarmos a IA dessa forma, para enganar as pessoas, está a ser desnecessário. Por quê? Porque daqui a pouco os nossos livros serão tema de pesquisa. O que é o que os alunos futuramente, as nossas crianças, vão tirar de bom desses livros? Se não fomos nós que escrevemos, não somos originais, não pesquisamos, nós falamos de temas que nem sequer temos noção se a primeira letra é como. Falamos de países, de terras, de povo que nem sequer conhecemos, nem sequer tivemos a experiência de sentar e ler um livro 3, 4 horas. Entramos para a internet ou inteligência artificial, baixamos o conteúdo, mandamos para uma editora, ela também faz o que tem que fazer com outro lado da inteligência artificial, que é a revisão,
E no final de tudo, estamos a assinar um livro que nem sabemos o que está escrito. Certo. Tá bom. E isso cai também dentro de uma coisa que é crime, que é o plágio. Porque, querendo ou não, a IA, ela vai pesquisar em toda a internet do mundo todo, gente. As pessoas têm que entender que ela não cria, ela copia, Sim, não é? sim, certo, Angélica, eu concordo contigo nesse aspecto. Ela não cria, ela copia. E aqui temos até mesmo questões éticas, né? Questões de direitos autorais. Até porque dissemos aqui que as inteligências artificiais, elas aprendem com as obras humanas. Ou seja, isto até pode levar a nos perguntarmos se é inspiração ou é um plágio. Nesse caso é um plágio, porque hoje eu posso escrever, imagina que eu entro na internet ou numa inteligência artificial, e coloco lá, olha, escreva um romance de duas pessoas ligadas a isso, assim, no estilo de William Shakespeare, com o mesmo estilo clássico, ou um best-seller, imagina, do livro da Angélica, pronto, ou com o livro do CEO. Então, ele vai copiar o mesmo estilo e vai me trazer. Claro, os amantes da escrita desse tipo, dessa linha, ele vai achar aquilo fantástico. Mas, no fundo, há uma desvalorização do trabalho literário, há uma desvalorização, uma diminuição do esforço criativo por parte do próprio autor. Até porque acabamos por nos tornar autores ou operadores de prompts. Porque aquilo são prompts, são códigos. E a pessoa fica ali a colocar, tenta buscar o melhor código para escrever uma coisa. Então, hoje, há esta luta há um público que diz que sim, que aceita, e há um público que diz que não aceita. Então, hoje você pode escrever 10 livros, 20, e muitos estão adquirindo, comprando, especialmente livros que têm a ver com emoções. Hoje há uma grande crise do lado da ansiedade, entrou o Covid, aumentou ainda mais a quantidade de pessoas com crise de ansiedade. Então, quando pautam por esse caminho da emoção e outros escritos, então as pessoas se emocionam, acabam aceitando, acabam achando interessante, mas na verdade é cópia. Isso é cópia de outras obras humanas. Aqui o que fica em xeque, na verdade, é o autor em si, a imagem do próprio autor. É que fica, né? Assim como há IAs, também já há uma contra-inteligência artificial, que são os outros softwares que procuram ver se aquele livro, aquele escrito, tem lá a mão ou tem lá pontos de inteligências artificiais. Isso acontece, Angélica. Isso acontece. Quando as pessoas encontram que há ali inteligência artificial, acabam caindo em descrédito para com a obra deste autor, infelizmente. E isso também impacta bastante as editoras, né? Porque elas vão ter que ter um cuidado maior de não publicar um livro, né, sem ter o cuidado de ver se esse livro é plagiado ou não. Quer dizer, é um cuidado a mais, é um trabalho a mais, porque talvez a pessoa pode até falar que é do IA, mas aí na hora que você vai ver, não, pode até falar que não é do IA, e quando você vai ver, ele é todo do IA. E isso impacta até o nome da editora, nesse contexto. Certo. E que bom que a nossa editora tem este cuidado, né? De fazer uma verificação plausível, mensurável, sobre as obras dos autores que aqui passam. Até porque, Angélica, a literatura, Rosa, é acima de tudo experiência humana, né? Aí até pode gerar textos, mas ele não sente. Questões como emoção, dor, amor, sofrimento. Ele até pode falar, pode retratar isso, mas são vivências humanas que inspiram a literatura. E aí pode ser ferramenta, mas a alma da obra, ela continua sendo humana.
E só o humano consegue. Eu chorei bastante quando eu fiz o meu livro. Chorei muito. Custei acabar a cena. Gostei. Quando terminou, senti uma sensação muito estranha. Quando a gente termina de escrever um livro, é muito estranho, né? Não deve ser a mesma sensação se você faz na IA, porque não foi você que criou, você não vivenciou o livro, né? É muito diferente quando a gente escreve vivenciando o que a gente está escrevendo. A gente passa por todos os sentimentos ali dos personagens. E é muito diferente quando a gente pega um livro que foi feito pela IA, né? É interessante Sim, isso. sim, certo, certo. E olha, Angélica, durante uma pesquisa que eu estive fazendo sobre as inteligências artificiais e o lado da literatura, sendo uma ameaça ou, né, as suas vantagens também, ameaça ao risco, eu percebi uma coisa: há um risco da padronização, há o risco de que os textos gerados por uma inteligência artificial poderem ficar parecidos. Isso torna até mesmo a literatura homogênea. Uau, olha aí a netinha da Angélica. Olá, Não tá... teve jeito, gente. Ela ficou aqui pedindo atenção. Ela acabou de chegar. Ficou aqui Ai, pedindo atenção. Falei, não, deixa eu uau, pegar. uau, uau. Uma Essa é a menina. Marie. Essa, quando quer atenção, não tem jeito. Uau, uau. Muito linda, muito linda. Obrigada. Nesse sentido, você corre o risco, o autor corre o risco de encontrar uma obra sua que parece que a ideia original é sua, mas também já em outros escritos. Eu vou dar aqui um exemplo. Se você colocar no chat GPT, cria uma introdução assim sobre um livro de romance, ele vai criar. Se você dizer, olha, não gostei muito dessa introdução, podes melhorar, ela vai duplicar, triplicar, mas em suma, o conteúdo reflete o inicial. Quando você pega um outro livro, você vai fazendo comparação, que muitas vezes vai encontrar muitas semelhanças nos textos gerados. São os chamados padrões. E aí isso torna a literatura assim muito homogênea, não com sentimento devido. Claro, podemos usar para outras coisas, mas quando se trata muito da literatura, por ser um lado muito humano, acabo concordando plenamente com o senhor, né? Quando diz que isso nos torna, claro, atrasados no sentido mental, e até mesmo pode vir a causar-nos bloqueios, conforme a Rosa mencionou, porque tudo por nada a gente vai depender, até coisas simples, que nós podíamos usar a nossa lógica, podíamos usar o cérebro para fazer, nós acabamos não fazendo, porque ficamos dependentes simplesmente da internet ou da inteligência artificial que nós temos feito hoje. Rosa. Deus, uma coisa de... Aí. Desculpa, ainda está me complicando com o meu telefone. Acho que tenho que baixar uma inteligência artificial aqui. O meu telefone está a se comportar mal. Mas, Pedro, eu estou aqui com uma certa dúvida. Será que também, além da literatura, né, do lado educacional e social, será que a inteligência artificial vem para desmentir algumas ideias religiosas, na tua opinião, né? Será que ela vem desmentir ou vem afirmar algum tema ou um assunto religioso que até agora nós temos desbanalizado ou banalizado? Desta vez eu só consegui pegar o fio lógico da sua pergunta. Se a inteligência artificial veio desmistificar algum conceito religioso? A pergunta é, com o surgimento da inteligência artificial, nós podemos dizer que o que a Bíblia reflete, segundo os cristãos, né? Segundo o cristianismo, não estou aqui a criar conflitos com nenhuma religião, é apenas uma questão. Se
segundo o cristianismo, a Bíblia vem, ou a inteligência artificial vem afirmando um ou outro assunto relacionado ao final do mundo, ou mesmo a ideias novas relacionadas a isso. Eu acredito que não nesse sentido. Até porque, já mencionamos aqui no princípio, que a inteligência artificial ela não surgiu de uma só vez. Não surgiu de uma só vez. Isso foi sequência. Por exemplo, falamos aqui sobre Alan Turing, que publicou, né, um artigo sobre computadores e inteligência em 1950. Depois, em 1956, o termo inteligência artificial foi criado oficialmente durante uma conferência em Dartmouth, nos Estados Unidos. Isso em 1956. Foi quando foi criado, então, esse tema oficial. Já na década de 1950, 1970, foram criados as primeiras inteligências artificiais, né? Exato, foram os primeiros, estamos a falar da Elisa, um dos primeiros chatbots, né? E depois vira, então, até aqui 2010, até hoje, foi então com um avanço exclusivo do Deep Learning, que é o aprendizado profundo das inteligências artificiais generativas, como ChatGPT, DALL-E, Midjourney e outros, né? Autônomos que encontramos por ali. Quando olhamos para a vertente do lado espiritual, claro, já temos aqui que as inteligências artificiais, elas criam aqui uma correlação e ela aprende a cada dia com os humanos. Claro que a Bíblia, o lado espiritual, é um lado humano. Essa necessidade de adorarmos alguém, um ser superior a nós, é um lado humano. Dizer que surgiu por causa para desmistificar ou talvez para quebrar algum paradigma religioso, não necessariamente. Mas que ele pode ajudar a quebrar, sim, porque hoje é muito mais fácil, né? Já temos aqui compreender um assunto. Nós, por meio de uma inteligência artificial, podemos pedir com que ele nos coloque em ordem lógica de conhecimento, e ele faz isso. Talvez ficaria difícil para nós identificarmos algum assunto ou falarmos sobre algum assunto. Agora veio também o meu filho aqui, veio com a PlayStation dele aqui, quer jogar. Vai na mamãe, filho, vai. Então, há esse conjunto aqui de ligação, essa interligação, né, que nos ajuda a compreendermos melhor alguns assuntos no campo religioso. Rosa, espero terem compreendido a pergunta e ter dado a resposta mais mensurável possível. Hoje é dia das crianças, né? Não tem jeito. Tá tranquilo. O Flávio escreveu aqui. Essa realidade tecnológica é bem complexa, contraditória. Veja, as grandes empresas de tecnologia investem grandes recursos em IA, induz a ética do consumo e, ao mesmo tempo, gera esse dilema. Use só como informações, mas não use pronto para o proveito pessoal. Enfim, um tema amplo e desafiador para o uso responsável do consumidor. Certo. Eles colocam lá as diretrizes, né? Aí você tem, como dizem, um livre-arbítrio para utilizar da forma que você acha ou da forma que você quer. Nem sempre as pessoas utilizam para o bem, né? E isso a gente também tem que perceber dentro dos escritos da gente, ou das coisas que a gente recebe como escrito, né? O que está por trás da intenção da pessoa quando ela usa uma IA, né, para escrever o seu texto, né? Talvez por que ela não, ou então até ela usa um pseudônimo que é uma IA. E isso daí aí começa com polêmicas, começa com um monte de coisa, mas não mostra realmente quem é a pessoa. E aí até você perceber se é uma IA ou não, demora um pouco. E havia, Rosa, você sabia que havia pessoas, ou até mesmo comentários, opiniões públicas, que alegavam que com o surgimento das inteligências artificiais, né, generativas, essas mais recentes, como ChatGPT e outras, iria haver desemprego. Porque o trabalho que
uma pessoa levaria uma semana para fazer, né? Ou em casos em que você na empresa devia ter 3 funcionários. Hoje você, com apenas um, ele faz o trabalho dos 3, por meio das inteligências artificiais. Quer dizer, por um lado, para alguns trabalhos, alguns projetos, isso é vantajoso. Ela tem as suas vantagens, mas também tem os seus riscos. E para o lado da literatura, corremos este grande risco, né? E aqui também há um ponto, Angélica. Nós podemos ter produção em massa. Podemos ter produção em massa. E hoje, com as inteligências artificiais, um livro da Rosa, que a Rosa escreveu, eu não preciso me preocupar muito. Coloco ele, se tiver em PDF, coloco ele no chat GPT, outra inteligência artificial, peço um resumo e é o suficiente. Mas a essência, as emoções deste mesmo livro, deste autor, o que ele quer transmitir como sentimento, nós descartamos tudo isso. E é o fundamental para aprender com os grandes autores, e os autores especialmente da editora Esperança, né? É o fundamental, mais do que fazer um resumo ali, né, Angélica? Com certeza. E eu trabalho assim com orientação de trabalhos acadêmicos e trabalhos literários, e principalmente na área acadêmica. Eles estão colocando formas novas de saber se o aluno realmente está fazendo o trabalho deles. E agora a primeira etapa de uma das universidades que eu ajudo na orientação com os acadêmicos, a primeira coisa é você fazer um teste com os alunos sobre a pesquisa dos artigos. Uhum. Porque para saber se realmente ele pesquisou. Se realmente que está ali no trabalho, era para você ver como é que a que ponto chegou, né? Da gente ver numa universidade de medicina ter 80% dos trabalhos acadêmicos feitos por IA. Aí tiveram que fazer vários, eles têm que fazer várias coisas novas para poder fazer com que esse aluno, principalmente em áreas sensíveis, que é medicina, né, direito, possam realmente fazer o trabalho que eles têm que fazer. E na literatura está acontecendo, aí a pessoa pede uma orientação literária. Aí você fala assim para a pessoa, assim, 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 segue o roteiro. Aí passa nem meia hora, a pessoa te entrega. Eu falo assim, siga o roteiro na sua cabeça, não do IA. Eu falo, porque em 3 minutos eu consigo fazer no IA. Eu quero que siga da sua cabeça, com as suas palavras. Eu não estou aqui para ver seus erros, eu estou aqui para ver a sua criatividade. Não é? E olha aqui, Angélica, recentemente vivi algo semelhante. Né? Estávamos numa cadeira de SHSP, né? Higiene e Segurança, de uma pós-graduação. Então, a cadeira de legislação, o professor pediu um trabalho. Então, logo terminou a aula, então pedimos para nos reunir com os outros colegas para podermos fazer divisões de como vamos pesquisar, literatura. Um colega em menos de 10 minutos apresentou o trabalho completo. Completo. Eu tive que pegar o trabalho dele e mandar numa inteligência artificial, detectou já que também meti no grupo, isso é um plágio. Quer dizer, é para ajudar o colega a perceber que também as pessoas pesquisam. Né? Lá foi o bom tempo em que as pessoas iam para as bibliotecas e pegavam um bom livro, conforme tem dito o senhor, né? Nada supera o cheiro de um bom livro, das páginas, o esfolhear. Isso é algo que é mais do que passa do lado direito para o lado esquerdo no digital. Você sente o livro. Eu hoje gosto muito de comprar livros, né? Muito mesmo. Porque eu gosto de sentir isso, gosto de riscar o livro, sentir a emoção do autor, o que ele quer transmitir. Isso a inteligência artificial ela não traz, infelizmente, né? Podemos ter aqui outras questões, já estamos a falar aqui de velocidade de produção, pode ser, mas no fundo essa colaboração entre homem e máquina surge como um novo tipo de literatura híbrida, em que os humanos criam em redes no caso, e as IAs criam
os expandem, né? Criam por meio de prompts, entre outros. Mas, se a literatura, ou se as IAs servem mais para ameaça ou revolução criativa, aqui, no caso da literatura, ela serve como uma ameaça à nossa criatividade, a nossa perda de autoria, a nossa diminuição do esforço criativo, questões éticas e desvalorização do trabalho literário. E até mesmo corremos o risco de encontrar o nosso trabalho padronizado, semelhante a um outro que alguém também falou com um tema semelhante, né? Mas que com as introduções, o desenvolvimento em si, com pontos muito, muito semelhantes, e isso acaba manchando a nossa imagem como autor. Com certeza. Rosa, você quer comentar? João Júnior, seja bem-vindo. Estamos ligados, família angolana, é isso aí. Olha, me perdi um pouquinho, porque a minha rede havia caído. Então, me perdi um pouquinho. O que o Pedro estava a falar, eu perdi mesmo o fio lógico. Sem problema, Rosa. Sem problema. Gente, nosso tempo, para variar, está acabando. Isso é um tema longo, né, Pedro? Se a gente for... E, Rosa, se a gente for conversar mesmo a fundo, nós vamos ficar umas 2, 3 horas aqui conversando sobre IA. Porque é tudo muito novo, é tudo muito, né, intenso. O IA é uma coisa muito intensa, eu acho. É tudo muito fácil. E tudo que é fácil não é bem feito. Né? Tudo que vem fácil, vai fácil. E as pessoas, eu acredito que as pessoas estão começando a perceber que tem o benefício, mas também tem o malefício, né? Porque vai ser uma geração não pensante, e isso não é legal. As pessoas têm que pensar, as pessoas... Aqui, pelo menos, a gente não vê mais aulas de filosofia, não vê mais aulas, né? Que é aquela que faz você pensar, né? Que faz você colocar ali a sua cabeça para funcionar. Hoje eu até terminei um curso de escrita criativa, achei muito interessante, técnicas com um professor que deve ter o quê? Uns 80 anos. E assim, eu falei assim, gente, eu acertei 80% no meu romance, sem saber as técnicas, eu escrevi sem saber. E olha como é bom a gente escrever, a gente estudar, né? Porque aí eu percebi que dentro do meu romance, algumas partes ali não estavam condizendo com o romance. Mas eu acertei pelo menos 80%. E é isso que é a diferença de você estudar com alguém que saiba o que está falando e você ir na IA e ver um resumo de uma monografia que tem 150 páginas, 300 páginas. Né? É uma coisa muito séria. E a gente está... Colocar aqui, bela live, parabéns a todos, muito obrigada. É isso mesmo, Angélica, as pessoas têm dificuldade de pensar. Não é dificuldade, é preguiça, não é? Gente, nosso tempo está acabando. E olha, Angélica, muito doido. Se você coloca essa pergunta numa inteligência artificial, ela é ousada, né? Ela diz que a literatura na era da inteligência artificial pode ser uma ameaça para quem tem medo de mudar. E revolução para quem deseja criar mais liberdade. E também diz que não precisamos escolher entre humano ou máquina. Precisamos escolher ser humanos que usam máquinas para contar histórias mais profundas. Bem, ela defende, né, a perspectiva dela, mas como humano, claro, isso causa muitos bloqueios, especialmente a questão da originalidade. Nós que pautamos por isso, a editora Esperança, né, os autores, e olha que essa formação que fizeste, ela é de grande impacto, e aconselho as pessoas, os autores aqui a mergulharem nelas, especialmente na escrita criativa. Temos muitas plataformas que vendem esse curso, é muito importante. Às vezes achamos que estamos escrevendo corretamente, sem pautar pelos estilos, como, isso já foi criado. Mas nós podemos dar impacto nisso, por aprendermos cada vez mais. E um bom autor é alguém que está sempre a aprender. Interessante são as sutilezas que ele foi falando, eu estou assim, caraca, eu cometi esse erro.
as diferenças que a gente não percebe, que são muito sutis entre romance e conto. Então, assim, aí você está querendo escrever um romance, mas você acaba criando um conto. Eu falei, gente, como é que pode ser tão sutil? Né? E assim, eu achava que eu não sabia escrever conto. Aí eu sei. Eu descobri que eu sei. E acabaste descobrindo que sabe. Através desse professor, ele é lá da Pontífica, né, do Rio Grande do Sul, que é uma das universidades mais renomadas do Brasil. E eu gostei bastante. E é gratuito, tá, gente? Se vocês quiserem, eu passo o link para vocês. Esse curso é gratuito, ele tem 10 horas de duração e eu amei. E dá certificado e tudo. É muito bom. Eles falam muito sobre a história. É isso que a gente não consegue no IA. Eles contam a história, né? Eles falam sobre os escritores, a diferença de um para outro, e ali ele vai mesclando junto a didática de como você escreve. Né? E ele entrou exatamente nisso. E sim, são diferenças. É interessante como que ele fala aqui o conto, como é que é? Tem uma parte que ele fala, eu devia ter anotado. Depois eu vou ver e vou colocar aqui, que ele compara algumas coisas, que um está pelo outro, entendeu? Eu achei muito interessante. Eu nunca pensei por esse lado. E é isso que a gente consegue, né? Consegue. Só não tão profundamente quanto uma pessoa que ensina sobre isso. É muito bom. Você falou das bibliotecas, eu era piolho de biblioteca, eu amo biblioteca até hoje. Só que hoje a gente quase não tem acesso aos livros da biblioteca. Porque eles falam assim, procura na internet. Não quero procurar na internet, criaturas, não teria vindo aqui. Bem assim. E é isso, gente, assim, eu amei o tema. Rosa, suas últimas palavras, antes que a gente explode o tempo. Olha, falando em biblioteca, eu tenho um fraquinho, como que eu posso dizer? Eu gosto mesmo, é daquele cheiro de livros antigos. Não sei se sou a única, né? Mas a sensação de livros antigos, o cheiro, eu sou muito fã. Com relação à inteligência artificial, ao pessoal que nos segue e nos acompanha, o meu conselho é tomar muito cuidado. Muito, muito cuidado. Por quê? Porque a partir da inteligência artificial tem muitas páginas, muitos contactos por via online, que nós pensamos que estamos a falar com uma outra pessoa do outro lado, mas na verdade é uma máquina. E já temos exemplo disso, que tem muitos influencers que são seguidos até por famosos mesmo internacionais e nacionais, que no final de tudo descobrimos que não existe, nunca, a pessoa nem sequer existe. Foi algo criado, mas a imagem, as paisagens, as fotografias, conselhos que a personagem passa, a rotina, tu pensas que não, é mesmo uma pessoa. E no final de tudo é que, para pessoas que não têm muita ligação com isso, sofrem golpes. Muitas das vezes vêm as suas contas zeradas, porque acham que tudo que aparece é real. Então esse é o meu conselho para o pessoal que nos segue. E muito, muito obrigada pela oportunidade mais uma vez. Estamos aqui, falamos disso, alertarmos os escritores e não só. Pedro, muito obrigada. Esse tema, temos que repetir esse tema. Temos que repetir porque ficou ainda mais coisas para falar, mais coisas para ouvir e aprender. E eu não tenho nada contra, mas eu, na realidade, não vejo assim muita lógica em usar. Mas agora que está difícil para todos, eu vou optar por usar um pouquinho, só para coincidir com as minhas ideias. É isso aí, Rosa. Pedro, o que você deixa para a gente hoje? Deixo para a gente aqui, estamos na era do plágio, mas se pautarmos pela originalidade, nós não vamos usar as IAs para escrever contos, romances e outros. Nós vamos deixar com que essa nossa capacidade que nós temos criativa possa continuar a aumentar e trazer um produto de qualidade, rentável e que impacta a vida de milhões e milhões de pessoas. Então, que façamos bom uso da nossa capacidade criativa.
Pedro, muito obrigada por ter trago esse tema. Realmente precisamos voltar para falar mais um pouquinho, causar um pouco de polêmica. Muito obrigado, gente. Assim, a disponibilidade de vocês, da Rosa Sul e da Rosa, porque aí já são o quê? 8 horas da noite, aqui é 4 horas da tarde. E eu só tenho a agradecer por mais esse Café Amor e Esperança, em que a gente conseguiu, né, falar de um tema tão interessante. E eu convido todos a assistirem, a estar aqui com a gente, pode deixar as perguntas aqui nos comentários, que eu volto para responder. E é isso. Obrigado, pessoal. Boa tarde, boa noite e até semana que vem, se Deus quiser. Obrigado. Bem-aja para vocês. Este foi o vosso e nosso programa Café Amor e Esperança.